Hoje nós estamos iniciando uma nova série, né? O nosso primeiro encontro. E existe um versículo chave que nos despertou a respeito desse estudo, se eu posso dizer assim, ou dessa série de mensagens, que está no livro de Ezequiel, no capítulo 33, diz assim: Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falai vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e neles nós nos desfalecemos, como, pois, viveremos? Então, o tema dessas nossas próximas mensagens é justamente esse. Como nós viveremos? Como que nós poderemos viver nesse mundo ante Deus, contrário a Deus, totalmente na contramão dos princípios e dos padrões morais de Deus, totalmente divergente dos ensinamentos e daquilo que Deus ensina, que o Evangelho proclama. Como viveremos? E o profeta Ezequiel, nesse tempo, fez essa mesma pergunta: como viveremos se as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós e nós estamos desfalecendo neles? Claro que Ezequiel não está falando dele mesmo, ele está falando de uma nação, falando de um povo. Assim como nós não falaríamos isso sobre nós mesmos, né? Nós entendemos que, apesar de nós cometermos pecados ainda, nós não somos pecadores e nós nem estamos vivendo em prevaricação e os pecados, os grandes multidões de pecados não estão sobre nós, ou pelo menos nós esperamos, né? Esperamos como filhos de Deus. O pecado na nossa vida é um tropeço, não é um padrão. A diferença quando nós rendemos a Cristo e o Espírito Santo começa a nos governar é que o pecado passa a ser um acidente de percurso na nossa vida, né? E não aquela vida que nós vivemos totalmente desarregados e desregrados de Deus e a gente nem percebe, nem tem capacitação de ver a realidade que nós vivemos, que a Bíblia chama de escuridão e de trevas. Você não consegue nem perceber que você está nisso. Quem experimentou o novo nascimento sabe justamente o que eu estou falando, como que você e eu éramos antes e como que nós vivemos agora. É esse mesmo Espírito que despertou alguma coisa dentro de nós, a Bíblia fala, ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora nós somos novas criaturas. Nós temos outros entendimentos sobre a realidade do mundo. Os nossos valores foram substituídos, foram trocados. Então Ezequiel está falando de uma nação corrupta contra Deus, totalmente avés dos princípios e da moralidade cristã, dos fundamentos de Deus, e ele está lá dentro. E ele tem que viver com esse pessoal. Ele tem que compartilhar o dia a dia. E ele tem pessoas ao redor dele, até do seu próprio convívio, até da sua própria realidade, que ele tem que conviver com aquilo. E aí ele faz essa pergunta: como que nós vamos viver? A situação aqui, hoje nós vamos falar só uma introdução sobre isso, né? Nós já avançamos um pouco no tempo. A situação aqui é que Israel tinha sido já levado para o cativo pela Babilônia. Deus, através dos seus próprios profetas, ele já tinha alertado e avisado o povo. O povo que tinha recebido todas as instruções de Deus, eles tinham recebido a lei do Senhor. Eles já tinham sido perdoados várias vezes e Deus tentando sempre trazer uma restauração para aquele povo.
Eles já estavam há muito tempo habitando na terra que Deus tinha prometido para eles, na terra que Deus deu para eles, que eles entraram de maneira sobrenatural e somente Deus poderia levar eles até lá, e a gente sabe aí a história toda dos milagres, das 10 pragas, Deus abrindo o mar, Deus fazendo milagre, e depois eles pecaram e foram para o deserto, e Deus continuou dando chance e fazendo milagre, e sai água da rocha, e vai coluna de fogo de noite para dar direção, e vai nuvem de dia para proteger eles do sol, e o sapato não crescia, os pés cresciam, o sapato não perdia, as roupas não perdia, e Deus todo o tempo inteiro, e a gente agora quer carne, beleza, manda maná do céu, e Deus foi sempre assim, falando, olha, abre o olho, enfim, eles chegaram num nível de desobediência que Deus usa a Babilônia, ele fala, né, no livro dos profetas, fala muito. Ele vai usar a Babilônia, ele vai usar uma nação inimiga, não para castigar Israel. Deus nunca quis castigar o seu povo, Deus nunca quis, mas muito pelo contrário, para despertar na nação a necessidade de retornar a Deus. A necessidade de voltar a viver de acordo com aquilo que o Senhor tinha estabelecido. Então ele usa a Babilônia, já tinha usado a Síria, ele usa a Babilônia agora e pega o povo de Israel e faz o domínio sobre Israel e então começa a exercer sobre aquele povo, né, um domínio cultural, espiritual, econômico, político. A Babilônia usou Israel como uma espécie de colônia, mas não mataram Israel. Então, quando ele está falando como nós vamos viver, ele está falando em sobrevivência. Eles estão falando de se defender dos inimigos, de guerra. Não. A Babilônia não fez isso com Israel. Eles não entraram e mataram. Podiam ter feito. Eles podiam ter tirado Israel do mapa, mas não foi isso que eles fizeram. Porque ela não era um instrumento justamente para punir Israel, para tirar Israel da face da terra. Era Deus trazendo o povo dele de volta através de um domínio que faria eles acordarem e falar, nós precisamos retornar para o Senhor. Então a Babilônia não tirou Israel do mapa, mas subjugou eles de uma forma que eles se tornaram escravos culturais, políticos, financeiros, e a Babilônia deixava eles continuar cultuando a Deus. Olha que interessante. Será que a Babilônia era legalzinha, ou que era Deus falando, olha, eu vou segurar um monte de coisa, eu vou exercer um monte de pressão sobre vocês através da Babilônia para ver se vocês despertam, e os babilônios vão deixar vocês, inclusive, cultuar Deus. Vão ver o que vocês fazem no meio das suas necessidades. E foi ali na Babilônia que surgiram as sinagogas, inclusive. Porque o povo tinha sido tirado, Jerusalém, onde estava o templo, não tinha mais condição de adoração, então eles começaram. E ali eles começam, então, a viver essa mistura de cultura, de pressão política, financeira, e Deus começou, então, a tentar, de alguma maneira, purificar aquela nação. E aí o profeta Ezequiel fala justamente isso. Como viveremos? Como que a gente vai suportar estar dentro dessa nação que nos oprime, que nos sustenta, que adora ídolos, que faz sacrifícios para todo tipo de Deus, né? Como que nós vamos fazer? Como que a gente vai usar o mesmo mercado que eles? Como que a gente vai circular na mesma região que eles, na mesma rua que eles, dividir trabalho com eles? Como que nós vamos viver? Qualquer semelhança com a nossa vida hoje é mera coincidência, né? Como que a gente vive? O colega que trabalha do nosso lado da nossa mesa é macumbeiro, usuário de sei lá o quê, mentiroso. Como que a gente vai ir no mercado ou abrir um negócio se a gente precisa lidar com pessoas que mentem para fazer negócios, que escondem, que mentem, que traem, que usurpam?
Como que nós vamos conviver com essas pessoas e manter a nossa retidão? Eu vejo muitas vezes o irmão falando, eu faço isso porque se eu não fizer isso eu não sobrevivo. Eu falo, mas então é isso que te mantém vivo? Não é o Senhor, não? Nesse mesmo tempo, na Babilônia, nós temos outro exemplo de Daniel, que ele estava lá e ele escolheu o quê? A viver de acordo com Deus. Eu não como, eu não aceito, mas é banquete, eu não quero. Mas é a melhor comida, mas eu não quero. Se prostra diante da estátua, eu não prostro, então você vai ser morto, mas que eu seja. Vai ser jogado nas covas dos leões e na fornalha de fogo, que eu seja. Mas não dá para você negociar, não. Você vai para a fornalha de fogo mesmo? Vou. Se o meu Deus quiser me livrar da fornalha, ele vai me livrar porque ele é todo poderoso. Se ele não quiser, eu não vou me dobrar a nenhum outro tipo de questão, de coisa, de política, de economia. Eu não vou fazer absolutamente nada que seja contrário aos princípios e aos mandamentos do meu Senhor. Então existe um segredo, não sei se posso dizer isso, ou existe uma estratégia, ou existe uma maneira que nós, como cristãos, nós precisamos buscar, ou melhor, perseguir, para que a gente consiga suportar e viver nesse mundo que nós vivemos. E não é fácil, não. Não é fácil, não. Porque nós somos, como Paulo falou, entregues à morte todos os dias. É o que ele fala. Ele não está falando que nós estamos todo dia apenas correndo perigo na rua de alguém nos matar. Ele está falando da morte, nós somos entregues à morte todo dia. Por quê? Porque esse mundo jaz da morte, jaz do maligno. Então nós somos entregues a esse mundo o tempo inteiro. Da hora que a gente acorda para a hora que a gente vai. E o povo de Israel estava aqui, eles estavam se sentindo culpados, se sentindo oprimidos, muitas vezes angustiados. Por quê? Porque eles sabiam exatamente por que eles estavam ali. Mas a grande maioria não tinha, inclusive, nem forças para sair daquela situação. Quando nós, inclusive, continuamos a ler na história e a gente vê alguns homens que começam a voltar através do fim do cativeiro babilônico, eles começam a voltar para Israel. Nós temos as figuras de Esdras, de Neemias. Eles começam ali a planejar, a enxergar virtude no futuro, a ter expectativa nova de vida, a produzir de novo e trazer ao retorno as esperanças, né? Jeremias falou isso, eu quero trazer à minha mente, eu quero trazer nos meus pensamentos tudo aquilo que me gera esperança. Tinha esperança de novamente fazer com que os cumprimentos, as promessas de Deus pudessem ser cumpridas, mesmo depois de tanto erro e de tanta ida e volta. Deus ainda tinha um compromisso com aquele povo, e eles começam então a reconstruir isso, muitos homens, mas uma grande maioria não. Muita gente nem quis voltar. Eu estou na Babilônia, o pessoal aqui, apesar de ser, não ser, sei lá, como é que eu posso, israelita, não adorar o mesmo Deus de Israel, mas, eu já tenho comércio aqui, já arrumei minha casa, já tive filho e neto, minha geração já está toda estabelecida aqui na Babilônia, e minha vida não tem muita coisa. Tem a sinagoga, já fizeram a sinagoga, para que eu vou para templo? Então, a minha vida aqui está boa, não vou voltar, negócio de voltar para Jerusalém, bobagem. Bobagem. Acostumei com isso aqui. E esse é um grande problema e desafio para nós. A gente se acostumar. Tem uma frase que eu gosto muito que é: cara, a gente está buscando sucesso num mundo que Deus reprova.
Isso é um fracasso. Né? O maior fracasso que nós podemos ter em Deus é justamente a gente obter sucesso no mundo anti-Deus. Sim ou não? Mas nós estamos buscando isso muitas vezes. Estou buscando um sucesso da mesma maneira que está todo mundo buscando sucesso. Eu já cansei de ver reunião de pastor. O cara falar assim, a minha filha está formando em medicina e não sei o quê e tal. Falou que glória a Deus e tal. E ela vai fazer o quê, especialização? Ela queria, escutei isso essa semana passada, pessoal. Então, ela ia fazer clínica, não sei o quê e tal, não sei o quê, mas eu falei com ela, não, você tem que fazer cirurgia, que dá muito mais dinheiro. Como é que nós recebemos o Espírito que nós acabamos de falar, uma revelação que só poderia ter vindo do céu, que nós somos chamados, selados, que nós agora somos embaixadores do reino, que agora nós temos uma grande comissão para cumprir, que agora nosso foco é pregar o evangelho, anunciar as boas novas da salvação, curar os enfermos, restaurar os cativos, apregoar o ano do Senhor. O Espírito que estava com Jesus foi liberado para a nossa vida e nos deu autoridade e poder para a gente ser resposta para as necessidades alheias, para a resposta dos outros, e você vai escolher a sua profissão de acordo com o sucesso que você vai poder obter nesse mundo caído. Tem uma coisa errada, muito errada. E aí Ezequiel, ele vem então alertando sobre essas coisas, o capítulo 33, depois se vocês puderem ler, ele vai dando algumas instruções, ele vai dando alguns ensinamentos de como que a gente consegue viver nesse mundo. E a gente pode trazer isso para a nossa realidade, porque a nossa realidade é a mesma. E por Israel não perceber isso bem, eles ainda ficaram muito tempo nesse cativeiro. Não só o Babilônio. Acabou o Babilônio, eles foram conquistados pelos gregos. Acabou o Império Grego, eles foram conquistados pelos romanos. Eles ficaram 400 anos, pessoal. 400 anos. E nos 400 anos, Deus fechou a boca. E aí aqui é triste. Até a vinda do Messias. Quando Jesus chegou à Terra, quando Jesus entrou na história da humanidade, quando o Messias tinha 400 anos, que Deus não falava mais com o seu povo, através dos seus profetas. Não existe relato das Escrituras nesse tempo, de Malaquias até Mateus, são 400 anos do silêncio de Deus. E Deus estava querendo dizer com o silêncio muita coisa. Agora é com vocês. Vocês têm tudo já. Vocês receberam tudo o que vocês precisavam. As chances todas já foram dadas. Eu criei milhões de circunstâncias. Agora eu só espero respostas. E aí, quando Jesus entra no cenário, né? Ele entra justamente nesse tempo. O livro de Hebreus fala, durante muito tempo, Deus falou e usou através dos seus profetas, mas agora ele resolveu falar através do seu próprio filho. Então Deus ficou 400 anos em silêncio, esperando que acontecesse, esperando que algo fosse tomado. E sabe o que aconteceu? Nós não saímos do lugar. E aí, mais uma vez, é Deus que manda a solução. É inacreditável o amor de Deus, né? E a Bíblia falava, e na plenitude do tempo, ou seja, quando se cumpriu o tempo, Deus esperou e teve muita paciência, porque ele deu 400 anos e isso não aconteceu. E na plenitude de tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, para trazer salvação para a humanidade. Diante ainda de todo o nosso desprezo e de nós virarmos a cara para o Senhor,
Ele ainda foi novamente ao nosso encontro e enviou Jesus. A palavra que era antes do Antigo Testamento, aquilo que Deus tinha dado para o povo de Israel, agora está mais clara, agora está mais esmiuçada, agora está mais clarificada. É Deus falando assim, olha, eu amo tanto vocês, eu dei tudo para vocês não vieram para trás de mim, eu perdoei vocês, eu criei circunstâncias, eu fiz milagres, vocês não vieram atrás para mim. Né? Deus podia falar assim, agora eu estou de saco cheio, vocês se explodam. Mas não é isso que o nosso Senhor faz, Ele fala, não, eu vou dar mais um passo. Eu vou andar outra milha. Eu vou enviar o meu próprio Filho para que a salvação, o arrependimento e a mudança de rumo aconteçam na vida de vocês. Então, irmãos, a maneira de nós vivermos, a bússola que nós temos hoje, a direção que nos foi dada, as oportunidades que estão abertas através de Cristo nosso Senhor, que nós conhecemos, é o ponto principal. É a estratégia maior para que nós tenhamos capacidade de viver nos nossos dias. Eu gosto sempre de dar exemplo de algo que aconteceu comigo quando eu cheguei na África do Sul, né? Eu cheguei na África do Sul e eu gosto muito de futebol, sou apaixonado com futebol, amo futebol, acompanho tudo que é tipo de futebol. Atleticano doente, graças a Deus. E quando eu cheguei na África do Sul, eu fui ver o que tinha de futebol. E na África do Sul não tem futebol. Eles não gostam de futebol. Eu fui num jogo lá da seleção brasileira, era a seleção da África do Sul contra um outro país africano. Lembra? Eliminatória da Copa. O estado tinha 3 mil pessoas. Eles amam rugby. Eu fui a alguns jogos de rugby lá que tinha 80 mil pessoas. Eles são tricampeões mundiais de rugby. Um ano que eu estava lá, eles ganharam um campeonato mundial de rugby. Teve feriado nacional no país. Quando o Brasil ganhou a Copa, a última. Parou tudo, festa, carnaval na rua, gente soltando foguete. Eles amam rugby. Aí eu fui procurar saber o rugby, né? Como é que é o rugby, não tenho nem ideia como é que é o rugby, não sabia de nada. E eu fui vendo o rugby, como que o rugby ele é diferente de futebol, totalmente diferente de futebol. Começar pela bola, né? A bola não é redonda, a bola é um pastel, assim, igual o futebol americano. O gol você não faz embaixo assim, você faz por cima. Tem mais jogadores. Você pode pegar, derrubar as pessoas, o que no futebol seria falta o tempo inteiro. A bola você raramente chuta, você joga muito mais com a mão. É um jogo que, apesar de existir algum certo tipo de técnica, é muito força. Os jogadores são colocados totalmente diferente no campo, tem 3 juízes, então é totalmente diferente. Mas tem uma coisa que é exatamente igualzinha do futebol: o campo. O campo é exatamente o mesmo. Então, você pegar o campo do rugby, inclusive as próprias traves do rugby, que é aquelas assim, eles só põem uma trave embaixo e virou o campo de futebol, exatamente igual, da mesma forma. E aí você imagina se a gente fizer um jogo e colocar de um lado os jogadores de rugby e do outro os jogadores de futebol. E misturar os dois jogos, o que daria? O cara tá com a bola no pé, o cara vai pegar a mão e fala, não é mão, não. Que mão? É mão. Mas não pode pegar com a mão. Claro que pode, é rugby, não é futebol. O cara pula e joga o outro no chão e fala, falta. Por que falta? Porque você derrubou o cara no chão. Mas pode, não pode não, porque é futebol. Mas nós estamos jogando futebol, mas não é rugby. É exatamente a maneira como a gente vive nesse mundo.
Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não confundir o jogo. E se os cristãos são jogadores de futebol, nós não podemos derrubar os outros no chão. Porque quem faz isso? Os jogadores de rugby. As nossas armas são diferentes, a Bíblia ensina. Então a gente não vive nesse mundo aqui sendo cristão e lutando com as pessoas que não são cristãs. Nós estamos apenas dividindo o mesmo campo. Então a gente responde mal educação com educação, ódio com amor, porque o nosso jogo é diferente. Ingratidão com oferta, violência com abraço, palavras duras com palavras mansas. Mas a gente vê a cristandade querendo viver da mesma maneira e jogar rugby o tempo inteiro. Xinga os outros no trânsito. Sabe por quê? Porque ele xingou primeiro. Ué, mas ele xingou primeiro porque o jogo dele permite que ele xingue mesmo. O seu não. Vocês estão entendendo? E é muita fina a linha. A gente toda hora está jogando rugby. Sem perceber. Epa! Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu o Espírito Santo, né? Que aí você derruba o cara ali, que pode ir no rugby, mas no futebol não pode, e na mesma hora o Espírito Santo fala, você não podia. E aí é o que eu falei no começo, nós vamos lá, pedimos perdão e consertamos. Por quê? Porque foi um acidente de percurso. É assim que nós temos que viver nesse mundo. A gente jogar rugby de vez em quando é acidente de percurso. Não pode ser o cotidiano do nosso jogo. Por quê? Porque nós jogamos futebol. Porque nós somos chamados para levantar a bandeira de amor, de misericórdia, de gratidão, de compaixão, de verdade, de nobreza, de humildade, de serviço, de ser o último, de perder, de caminhar a segunda milha, de virar a outra face. E isso, quando nós colocamos em prática, sabe o que acontece? Vem uma capacitação do alto, do Espírito de Deus, para nos fortalecer e nos fazer caminhar nesse mundo que joga só rugby. Então, que o Senhor possa nos dar graça, estratégias, empoderamento, para que nós possamos compreender claramente as regras do jogo. É só a gente querer. Nós temos a palavra de Deus e nós temos algo muito mais grandioso, que é o Espírito de Deus, que nos dá capacidade de entender a sua palavra. Lembra das palavras de Jesus? Eu preciso ir, eu tenho que ir. Porque se eu não for, eu não vou mandar o conselheiro, eu não vou mandar o técnico, que vai sentar no vestiário e ensinar vocês a jogar. Eu preciso ir para me mandar o técnico. E ele vai ensinar vocês todas as coisas que eu tenho te ensinado. Ele vai fazer vocês se lembrar de tudo que eu tenho ensinado. Ele vai sentar com vocês e vai montar a estratégia toda e falar, é assim que você precisa jogar. O Espírito Santo nos ajuda a fazer aquilo que é correto e aquilo que é certo. E nos dá capacitação e poder para a gente compreender e ter solução para o que Ezequiel falou. E agora, como viveremos? Aí Josué falou, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela tua palavra, teu amor, tua bondade, teu carinho conosco, paciência. Obrigado, porque sempre que a gente chuta a bola fora, o Senhor vai lá buscar e traz de volta e nos dá outra chance e nos ensina. Obrigado, Senhor, porque quando nós tropeçamos, o Senhor nos põe de pé. Obrigado porque o pecado não é mais um padrão da nossa vida, mas alguns tropeços. E que o Senhor nos ajude a cada dia cair menos, tropeçar menos, fazer menos coisas erradas e nos aperfeiçoando no teu amor. Espírito Santo nos dá direção a viver nesse mundo. Deus, para responder
o mal com bem, a falta de amor com amor, a ingratidão com gratidão, a ganância com oferta, Senhor. No nome de Jesus, nos ensina a chorar com os que choram, a sorrir com os que sorriem, a cuidar e proteger os desfavorecidos, os sem voz, a orar pelos cativos, a libertar aqueles que estão presos, Senhor, a curar os enfermos, a pregar a Tua palavra a tempo e a fora de tempo, onde nós estivermos. E que isso tudo seja para honrar e glorificar o nome do Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, porque um dia o Senhor revelou para nós. Senão a gente não estaria aqui no pleno domingo, 8 horas da noite. A gente está assistindo futebol, a gente está, sei lá, fazendo outras coisas. Mas obrigado, porque nós estamos aqui porque nós queremos escutar a voz do Senhor e aprender de Ti e crescer cada dia mais e ter compreensão da grandeza, da profundidade, da altura do Teu amor por nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Oramos pelos enfermos, que o Senhor vai de encontro a todos aqueles que estão necessitados. Se tiver alguém aqui, Deus vai de encontro e cura, faz milagre, derrama o Espírito do Deus Rafá, que restaura, que cura, que faz novo, e que o Senhor possa livrar a gente de todas as mazelas, sejam físicas, sejam espirituais, emocionais. Cura, Senhor, a Tua igreja, para a glória do Senhor. Oramos pelo Brasil, a nossa nação. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Levanta nessa nação homens justos, tementes ao Senhor. Deus, que estejam jogando futebol em vez de rugby. Deus, que não estejam movidos pela ganância, políticos corruptos. Nos livra dessa turma, Senhor. Traz livramento para o Brasil. Nós somos uma nação tão rica, Senhor. Derrama sobre essa nação o arrependimento das obras más e traz, Senhor, uma administração nova. Renova o quadro, Senhor, de administradores, de políticos, de governantes dessa nação. Deus, para que mais justiça seja feita, que menos sofrimento, menos pobreza, para que o país possa realmente crescer, Senhor, e ser um instrumento do Senhor para alcançar e abençoar outras nações. Essa é a nossa oração no nome de Jesus.